Fala, meus amigos concurseiros de todo o Brasil, né? Por que não dizer fora do Brasil também, né? Pessoas aí que porventura estejam viajando, né, para fora do Brasil ou para fora da sua casa mesmo e estejam nos acompanhando aí nesse nessa luta, né, para concurso. Quem fala aqui é o Diego Barros. Se você ainda não nos conhece, é um prazer tê-los aqui no nosso canal e desde já quero te convidar para mais essa análise dessa semana, beleza? Hoje, nessa semana em especial, eu estou soltando duas análises, né? Uma análise de prova e uma análise de edital, que eu também estarei fazendo em um outro vídeo oportuno. A análise do edital do DPU. Vou passar essa análise assim de forma bem sucinta, assim, sobre o que o edital traz de mais importante, para que vocês tenham atenção. É importante você conhecer a regra do jogo. Então eu vou falar melhor isso no próximo vídeo. Nesse, eu trouxe algumas questões, mais precisamente 5 questões, da banca VUNESP, tá? Do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, prova realizada em 2015. Então a prova está quentinha, a prova está saindo do forno. Por que eu trouxe banca VUNESP hoje? Porque a banca VUNESP ela tem participado de muitos certames, principalmente no âmbito estadual e municipal, né? Pode acontecer de ter em nível federal? Pode, mas ainda não é uma tradição, né? No nível federal mesmo, os concursos mais conhecidos, quem está comandando é FCC, CESP, FGV, Sesgran Rio, por exemplo. A VUNESP, né? Como nós sabemos, o Brasil tem uma imensidade de municípios e também os nossos estados também sempre estão promovendo concurso. Então a VUNESP ela tem pego muitos concursos, né? E na área da biblioteconomia nem se fala. A gente tem muitas questões da VUNESP e muitas pessoas estavam pedindo, né, para a gente fazer esse comentário. Inclusive a gente recebeu essa prova hoje do Eric André, né, que enviou para a gente, é, pedindo para que analisássemos algumas questões dessa prova e hoje a gente está atendendo o pedido dele, beleza? A gente tem muitos pedidos ainda para atender, mas fiquem tranquilos que com o tempo a gente vai resolvendo aí as questões que vocês necessitam, tudo bem? Então, desde já eu te desejo fé, força e foco nessa batalha. Vamos lá. Questão 56, dá um pause rápido e responde ela, tá? Vamos lá. O estudo de usuário tem por principal objetivo auxiliar a gestão do serviço de informação. A. Na identificação de usuários reais e potenciais do sistema de recuperação, natureza das atividades e demandas informacionais. Na definição de questões relativas à gestão de recursos humanos, financeiros e administrativos. No processo de aquisição e recebimento de materiais permanentes, de consumo e de informática. Nas atividades de seleção, aquisição e incorporação de materiais impressos e eletrônicos no acervo. Na definição da metodologia de implantação de processos de qualidade e normatização. O que você marcaria aí, meu caro concurseiro? Essa é a questão A. Crava. Essa questão ela é letra A, né? A VUNESP, eu vou logo dar o papo para vocês. A VUNESP ela adora trazer questões certas, né, claro, e outras erradas que tentam te convencer que estão certas, porque aparentemente elas são bonitinhas, né? Então a VUNESP ela adora fazer esse tipo de jogada. Mas para mim, né, como uma pessoa experiente nessa prova, né, que já fiz alguns concursos da VUNESP e já quase cheguei a fechá-los, esses concursos, essas provas da VUNESP. A prova da VUNESP ela tem um segredo bacana. Basta você tampar as alternativas primeiramente, né? Tapa as alternativas e pensa numa resposta mais plausível, né? A partir dessa resposta plausível, você tenta achar a tua opção. Quando se trata de estudo do usuário, principal objetivo, né, é auxiliar a gestão do serviço de informação em que, né, se você está fazendo um estudo de um usuário, você quer identificar o que o teu usuário real e potencial ele precisa, né? Quais são as demandas dele, né? A natureza das atividades desses usuários, né? Do teus usuários reais e potenciais. As outras questões, ele tenta desvirtuar um pouco o foco da questão do estudo do usuário. Ou seja, você vai fazer um estudo do usuário para definir questões de gestão de recursos humanos, como diz a letra B? Não, né? Você vai fazer um estudo de usuários
para te determinar como você vai fazer o processo de aquisição e recebimento de materiais permanente? Não necessariamente, né? A gente sabe que isso não é uma relação que objetiva de forma principal, diretamente, né? É, nas atividades de seleção, aquisição e incorporação de materiais impressos, também não é esse o objetivo do estudo dos usuários, né? Muito cuidado. E a letra E na definição de metodologia de implementação de processos de qualidade e normatização. Outra coisa que ele fala de gestão de processos, um pouco a questão da qualidade do serviço, né? Então, o estudo de usuário, ele não tem essa princípio ou finalidade. Então, a VUNESP ela adora trazer coisas que indiretamente podem beneficiar uma resposta, mas ele quer a resposta direta, que no caso está na letra A, beleza? Questão 56, letra A. Para reforçar, eu gostaria de mostrar para vocês um artigo muito interessante de Duarte, tá? Olha só o que esse artigo traz para a gente. Ele faz os recortes aqui, teóricos, justamente para a gente poder compreender esses conceitos. Olha aqui, eles concordam em afirmar que estudos usuários são: 2. Objetivo: identificar e caracterizar os interesses, as necessidades e os hábitos de uso de informação de usuários reais e ou potenciais de um sistema de informação. Né? Eles fizeram um recorte com Dias e Pires de 2004. Todo esse artigo aqui ele é importantíssimo e, como sempre, vou deixar ele de sugestão. Tá aqui, joga no Google, no Cielo ou na Braps e você encontra Mediação da Informação, Estudo de Usuários e Interrelações. É um artigo maravilhoso que inclusive eu uso nas minhas aulas, tá? É recente, tá? 2012. Na verdade foi publicado em 2012, mas foi apresentado em 2011 no Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação. Então ele traz um recorte teórico e atualizado, beleza? Então depois fiquem com esse artigo e tenham mais conhecimentos a partir dele, tudo bem? Então vamos lá. Se você acertou, meus parabéns. E se você não acertou, continue tentando, beleza? Questão 57. O compartilhamento do acervo por comutação bibliográfica ou empréstimo entre bibliotecas permite a. Aumentar o custo de aquisição e armazenamento dos documentos. B. Diminuir o crescimento da informação produzida no mundo. C. Diminuir o universo das publicações disponíveis aos usuários. D. Diminuir a busca de informações por artigos de periódicos. E. Aumentar o acesso à informação e à pesquisa científica. Dá um pause, responde e depois volta para ouvir o comentário. E aí, marcou o quê? Essa questão, ela é a letra E de escola. Ó, na minha opinião, essa é uma das questões mais fáceis que a prova poderia trazer, né? Praticamente todo mundo que está estudando para concurso sabe o que é comutação bibliográfica, né? Mas se você não sabe, a comutação bibliográfica ela funciona como um programa nas quais as necessidades informacionais, as demandas, elas são supridas através desse serviço de comutação bibliográfica, né? Inclusive nós temos o Comute também fornecido pelo IBICT, que a gente sabe muito bem como funciona. Então, a comutação bibliográfica ou o empréstimo entre bibliotecas, pensa bem, isso vai aumentar o custo da aquisição e armazenamento dos documentos? Se você está fazendo uma comutação ou empréstimo entre bibliotecas, você está aumentando o custo? Não. Se você está numa cooperação, né, você está justamente reduzindo o custo de aquisição, inclusive até mesmo de armazenamento de documentos. Né? Já que você não tem aquela obra e você faz um empréstimo através de outra biblioteca, por exemplo, você não está ocupando no seu acervo. Tá? Letra B. Diminuir o crescimento da informação produzida no mundo? Claro que não. Né? Você vai, logicamente, aumentar o crescimento dessa informação, o crescimento da informação. Por quê? Porque a partir do momento em que, por exemplo, a tua unidade da informação não dispõe de um determinado documento e você faz um commute ou empréstimo entre bibliotecas, você disponibiliza para o teu usuário oportunidade de ter novas informações e depois produzir novos conhecimentos. Né? E isso, logicamente, vai aumentar o crescimento de informações produzidas no mundo. Letra C. Diminuir o universo de publicações disponíveis aos usuários? Jamais. É, na verdade, abrir um leque de universos, né? O que isso faz. Letra D. Diminuir a busca de informações por artigo e periódico? Também não. E a única opção que está certa aí, né, é aumentar o acesso à informação e à pesquisa científica. É claro, né? Então essa é uma questão muito fácil
que a VUNESP colocou, realmente por eliminação aí, mesmo que você não conhecesse o assunto, você conseguiria matar. Né? E é uma questão que dispensa, né, muitos aparatos teóricos, explicações teóricas, porque a gente sabe muito bem o que é o comute. Né? Se você não sabe ainda, pesquisa no Google comutação bibliográfica, né? E lá vai vir alguns resultados, tá bom? Vamos para a questão 58, né? O pessoal está escutando fogos aí, porque aqui na cidade de Belém tem muitos corintianos. E o Corinthians ganhou ontem o Campeonato Brasileiro, e eles estão muito felizes, né? Mas aí são poucos, assim. Aqui quem manda mesmo é o Clube do Remo, né? Aqui no Pará, aqui no norte. Então vamos lá. 58. As fontes de documentação jurídica apresentam características que se relacionam a seu uso, de forma que dá um pause e marca a tua opção. Depois a gente volta aqui para terminar o comentário, tá bom? Então vamos lá. As fontes de documentação jurídica apresentam características que se relacionam a seu uso, de forma que um código é um conjunto de publicações reunidas em um ou mais volumes ou partes destinado a estudante. B. Uma coletânea consiste na reunião de documentos organizados de modo a facilitar o manuseio destinado ao público leigo. C. Um vade-mecum funciona como um código e reúne várias normas legais, sendo consultadas por estudantes e profissionais de direito. D. Um tratado de termos jurídicos apresenta a seleção de termos e procedimentos jurídicos para leigos da área. E letra E. Um portal de obras jurídicas inclui leis, jurisprudências e processos disponíveis por assinatura destinado a público leigo. O que você marcaria nessa questão? Ela é a letra C de casa, beleza? Se você não acertou, a gente vai agora explicar as alternativas tranquilo. Desde já, eu te indico a leitura sobre esse assunto, né, e mais precisamente de onde essa questão foi retirada, do livro, né, Fontes de Informação para Pesquisa em Direito, Passos e Barros, 2009, né, que é um livro que foi lançado pela Brinquedo Lemos em 2009, teve uma venda muito grande e tem uma aceitação muito grande no meio científico em relação à fonte de documentação jurídica. Primeira coisa, já tem uma aula aí, se você está chegando agora aqui no blog, já tem um comentário de questões de documentação jurídica aqui no BiblioFingStube. Então, se você ainda sente dúvidas sobre esse assunto, volta lá nesse vídeo, tá? Pode procurar, entra no canal, volta no vídeo e procura lá, documentação jurídica. Eu mesmo fiz os comentários desse assunto e julgo que foi muito importante para tirar algumas dúvidas de algumas pessoas que ainda não conseguiam diferenciar alguns conceitos, tá? Então, primeiramente, você tem que saber do que a documentação jurídica é constituída, né? Então, a legislação, a doutrina e a jurisprudência constituem a documentação jurídica, né? Então, no caso, ele perguntou sobre fontes de documentação jurídica, né? Já são os instrumentos que são utilizados em si. Então, olha só, o código, a letra A, ele fala que é um conjunto de publicações reunidas em um ou mais volumes ou partes destinado a estudantes. Na verdade, o código ele em parte está certo, mas só que o finalzinho está errado. Destinado a estudante, como se somente fosse destinado a esse público, mas não é, né? Por exemplo, a gente tem um Código de Processo Civil. Nesse código é reunido toda a legislação que regula o processo civil brasileiro. Então é por isso que eles montam o código, né? Em vez de ficar disperso na internet ou disperso nas pesquisas, eles fazem uma junção de tudo isso e montam um código. A gente tem o Código Eleitoral, o Código de Processo Civil, o próprio Código Civil, né, que pega as leis do direito civil, reúne apenas um código e disponibiliza para o usuário, né? São, assim, fontes de documentação jurídica, mais precisamente, fontes de legislação importantíssimas, né? A letra B. Uma coletânea consiste na reunião de documentos organizados de modo a facilitar o manuseio destinado ao público leigo, né? Então, depende do ponto de vista, né? Ela consiste numa reunião de documentos organizados? Sim. Facilita o manuseio também. Mas ele diz aqui que é destinada ao público leigo. Então, muito cuidado. A banca Vunesp está tentando te dizer aqui que essa coletânea ela é mais direcionada
para o público leigo. Pode ser que um leigo tenha acesso a uma coletânea de legislação, né? Pode, logicamente que pode, mas da forma em que a banca trouxe, ela realmente tenta te induzir que essa coletânea foi feita para público leigo. Então, muito cuidado, né? As pessoas não conseguem colocar isso na cabeça que quando a VUNESP traz essas coisas. Ah, meu Deus, mas eu não entendo por que a VUNESP traz isso. Ela não coloca somente, nem obrigatório, mas implicitamente ela te manda alguns recados. Então você tem que ficar ligado com isso. A letra C é exatamente isso. O vademecum significa vem comigo, né? Que o vademecum ele é um código, funciona como código e ele reúne normas legais que são consultadas por estudantes e profissionais do direito, né? Então aqui, olha, vejam que ele já abrangeu, né? Estudantes e profissionais do direito. E ele reúne as normas legais de todas as áreas, né? Inclusive trazendo as suas determinadas atualizações, determinados recortes jurisprudenciais sobre determinados aspectos. Então, o Vademecum ele é muito bacana porque o aluno ele fica muito atualizado sobre aquele assunto, né? Então, o Vademecum é uma publicação que está em constante atualização. Isso é importante frisar. Letra D. Um tratado de termos jurídicos apresenta a seleção de termos e procedimentos jurídicos para leigos da área? Não, né? Então vejam que a VUNESP vem provocando isso. Ela fala na B leigos, ela fala na A só estudante, ela fala na D leigos e na E ela força de novo o público leigo aqui. Um portal de obras jurídicas, incluindo lei, jurisprudência e processos disponíveis por assinatura, destinado a um público leigo, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? Não é necessariamente destinado ao público leigo. E a gente tem que ver aqui que algumas coisas, por exemplo, a legislação e a jurisprudência, elas não sofrem com a questão do direito autoral, né? A lei, ela tem caráter público, né? Então, a lei, ela na verdade, ela não pode ser uma coisa na qual você vai dizer, não, a lei, aquela lei 8.112 é do autor tal. Não existe isso, né? A jurisprudência tem as decisões, a jurisprudência já é as decisões unificadas. Elas também são públicas, né? Elas têm uma utilização pública, de caráter público. Já a doutrina, né, que são análises de livros que a gente tem de entendedores do direito, já a doutrina, sim, ela sofre com a questão do direito autoral. Temos aí grandes autores como o José Afonso da Silva, que trata direito constitucional positivo, Eli Lopes Meirelles, que também fala direito administrativo, Maria Zanella Silva de Pietro também, que é uma grande autora da área do direito administrativo. Então, ali sim, na doutrina, nós já temos a questão do direito autoral. Muito cuidado com isso, tá? Se ficou em dúvida, volta, presta bastante atenção e faz essas anotações, porque já foi um bizu grande que eu passei para vocês aí, beleza? Questão 58, ok. Vamos lá que tá legal aqui. Questão 59, dá um pause, marca a tua opção e volta para a resolução comigo. Os serviços de alerta e disseminação da informação que foram desenvolvidos utilizando as tecnologias de informação são: A. E-mail, RSS, blogs e site. B. Boletins eletrônicos, folhetos, feeds, microblogs. C. Boletins bibliográficos, folhetos, RSS e blogs. D. E-mail, folhetos, boletins bibliográficos e site. E. Boletins bibliográficos, microblogs, feeds e blogs. Gente, é o que eu sempre falo para vocês também. Além das coisas implícitas, que diretas e indiretas, que a VUNESP gosta, uma coisa que eu percebi com o tempo de preparação para essa banca é que, não só para essa banca, como para as demais, o cabeçalho é uma das partes mais importantes de uma questão, porque é lá que você vai ver o que realmente eles estão pedindo. Porque comumente eles vão trazer nas respostas coisas que o cabeçalho não pediu, mas que porventura poderiam estar certas por pequenos detalhes que estão no cabeçalho. Então, o que eu marcaria para você? Serviço de alerta e disseminação da informação, vocês já estão enjoados de saber o que é isso, né? Então, vocês poderiam errar essa questão por desprezar essa palavra aqui, tecnologias de informação. Se você não prestou atenção nessa palavra, provavelmente você errou a questão 59, né? Inclusive aqui a questão 59, ela, eu para embasar também
esse questionamento dessa questão, eu usei o Dicionário de Arquivologia e Biblioteconomia, né, de Cunha e Cavalcante, 2009, também, que é uma leitura obrigatória, né? É o dicionário mesmo que você tem que andar, o concurseiro tem que andar do lado, beleza? Então, faça um esforço para comprar aí também. Então, a 59, ela é letra A, beleza? Ela é a letra A. Muito cuidado. Ele quer saber, olha só, ferramentas que utilizam tecnologias da informação para prestar serviço de alerta e disseminação da informação. E-mail, você pode enviar e-mails com alerta? Pode. RSS, que é aquela ferramenta na qual você é acionado no momento em que tua publicação ou o teu interesse aparece em determinado site. É também um serviço de alerta? Sim, né? Ah, o blog, logicamente, a partir do blog você pode fazer alerta de determinadas publicações novas que chegaram? Sim. E o site também é uma ferramenta que utiliza tecnologia da informação para disponibilizar esses serviços? Sim, né? Então, existe também uma temática bacana de discussão entre diferença de serviço de alerta e serviço de disseminação seletiva da informação. Alguns autores tratam como a mesma coisa, mas cabe a mim também mostrar para vocês o que os autores, aqueles autores que falam que há diferença. O serviço de alerta, ele não tem um cunho, digamos assim, muito específico, ou seja, ele não traça o perfil do usuário, ele apenas divulga de forma ampla, ou seja, chegou um livro tal na tua unidade de informação, vai para todo mundo o e-mail, independentemente do interesse dele. Já o serviço de disseminação seletiva da informação trabalha com perfis, tá? Identificação de perfis. Então, ele já tem esse viés um pouquinho diferente porque ele só dissemina a informação para o usuário que tem interesse naquilo. Então existe essa diferença aí. Se um dia cair na prova, você já sabe, né, essa diferenciação. Mas voltando para a questão, a gente cai aqui na letra A. Diego, cadê o erro das outras, né? Ó, presta atenção. Tecnologia da informação, né? Então, presume-se que a banca quer que você marque a opção na qual as tecnologias da informação estão enquadradas. A gente tem aqui, por exemplo, boletins bibliográficos, né? Ele não especificou que é um boletim eletrônico bibliográfico, como ele já botou aqui na C, ó. Tá vendo? Se fosse, opa, desculpa, como ele botou na B, desculpa, tá? Boletins eletrônicos. Aqui no boletim eletrônico, sim, tá utilizando tecnologia da informação. Vocês estão pegando a ideia? Já nos outros, não, ele deixou boletins bibliográficos, né? O que remete a alguma coisa um pouco mais, né, antiga, uma coisa um pouco mais impressa e tal, uma coisa que ainda não utiliza tanto a questão da tecnologia da informação. A, a gente tem também boletins bibliográficos aqui, boletins bibliográficos aqui, boletins bibliográficos aqui, beleza? Outra opção que poderia te remeter aí a decidir a não escolher folhetos, né? O folheto, como nós sabemos, ele é impresso e, na sua maioria das vezes, claro é que ele não especificou se é um impresso ou não, mas subentende-se que é o folhetão, né, o tradicional que nós temos, e ele não é uma ferramenta, né, que foi desenvolvido utilizando tecnologia de informação, né? Não é uma coisa assim que né, eu posso utilizar o alerta e disseminação porque eu estou utilizando uma tecnologia da informação nos folhetos. Então, eu espero que vocês estejam entendendo a ideia, né, que essa questão tentou te passar. A única opção que complementa e que contempla todos esses aspectos é a letra A, beleza? Então, é uma questão que, ao meu ver, ela também traz para a gente a questão de interpretar melhor, né, de pensar melhor e realmente vocês precisam ficar atentos com isso, beleza? Questão 59, letra A. Se você acertou, meus parabéns. Vamos para a questão 60, nossa última questão da análise de hoje, para fechar com chave de ouro. A legislação que dispõe e regulamenta sobre a profissão de bibliotecário e seu exercício está constituída por, não vou ler todas as opções porque demora muito, pausa o vídeo, marca e depois volta para a análise.
A 60 é a letra B de bola, beleza? É a B de bola. Uma dica que eu dou para vocês, que eu posso dar por experiência, é que a Vunesp ela gosta de confundir, de trocar, de aumentar questões, aumentar e diminuir opções. Digamos assim, na A ele coloca A, B, C e D, né, de opções de leis. Aí na B ele já põe só B, C e D, ele tirou a A. E assim vai, assim por diante. Mas aqui é claro que basicamente você como concurseiro, como profissional, tem que saber da existência da Lei 4.084, né? Que a Lei 4.084 ela dispõe sobre a profissão do bibliotecário e regula o seu exercício, né? Então ela é 4.084 de 62. Essa, sem dúvida, você já tinha que saber de cara. Então você eliminava a C, a D e a E, beleza? Porque ela precisa estar na tua resposta. Outra opção, no caso, como a nossa correta é a letra B, a gente tem um decreto 56.725, de 16 de agosto de 1965. O que é esse decreto? Na verdade, esse decreto é o que regulamenta a Lei 4.084. Como nós sabemos, no ordenamento jurídico brasileiro, quando você tem uma lei, você precisa de um decreto regulamentando aquela lei, tá? Para que realmente ela possa ter a sua eficácia social, né? Ou a sua eficácia para aquele determinado grupo de atividade. No caso, esse decreto é o decreto que regulamenta esta lei, beleza? Então, também ela está dentro do que a questão está pedindo. A Lei 7.504, ela dá uma nova redação para o artigo 3º da Lei 4.084. No Brasil, também nós temos um dispositivo que nós podemos revogar as leis, né? Revogar é, na verdade, adaptar determinadas situações que você tinha a fazer e você, através disso, pode ser feito através de uma nova lei. Então, essa lei 7.504, ela surgiu para revogar o artigo 3º da Lei 4.084. Então, ela também está enquadrada dentro da legislação que dispõe e regulamenta a profissão do bibliotecário. Essa lei também ela dá outras providências. Minha dica, joguem no Google cada um desses dispositivos e vocês vão encontrar no site do planalto.gov.br todas essas informações de forma pormenorizada. Tá? E a Lei 9.674, de 98, ela dispõe sobre o exercício da profissão. Né? Então, olha só, tem a lei que dispõe sobre a profissão, né? Tem o decreto que regulamenta a lei, tem a lei que dá nova redação, a lei que deu, né, o dispositivo que dispõe sobre a profissão, e tem também a lei que dispõe sobre o exercício da profissão bibliotecária. Aqui, né, está basicamente dizendo que, por exemplo, a profissão do bibliotecário ela só pode ser exercida por quem é bacharel em direito, desculpa, por quem é bacharel em biblioteconomia, né? Então, só para vocês terem uma noção de como a diferença e esse conjunto dessas leis, elas regulamentam e dispõem sobre a profissão do bibliotecário, beleza? Galera, é isso. Vamos correndo agora para a nossa próxima análise, que vai ser a análise do edital do DPU, né? Vou dar dicas fundamentais ali para vocês de como saber analisar também o edital, né? Então, eu agradeço, espero que você continue na luta e que você tenha muito sucesso na tua carreira estudando para concurso, tá bom? Aqui é Diego Barros, se inscreva no nosso canal, compartilhe a nossa ideia e tamo junto aí. Valeu, muito obrigado.